o que é o programa São Paulo Carinhosa. A proposta do programa é que a gente possa buscar fazer uma integração e uma articulação das políticas de educação, saúde, assistência social e outras políticas transversais que o programa de metas da Prefeitura está colocando para o município de São Paulo, e a gente fazer um processo de como que de forma mais integrada essas ações podem ser endereçadas sobre o público da primeira infância, das crianças de 0 a 6 anos de idade. E aí a gente considera nesse processo, desde do planejamento familiar, gestação, né, o vínculo materno-infantil, como é que a gente também, como pais, como família, como sociedade, como poder público, pode estar apoiando as famílias no sentido de que a gente tenha as melhores condições para o desenvolvimento infantil na nossa cidade. O mandato do deputado estadual Carlos Neder chamou educadores, gestores, movimento popular, pais e funcionários públicos para um diálogo sobre esta importante iniciativa municipal. Qual é a ideia nossa? É uma conversa descontraída, que a gente possa se apropriar de informações sobre esse que vai se confirmar como um dos mais importantes programas transversais do governo Haddad. E é interessante atentar para esse aspecto. Não é uma proposta centrada exclusivamente na questão da educação, permeia várias políticas públicas, embora hoje a gente esteja se propondo a olhar um pouco mais para a questão da educação, mas passando pelas diversas áreas em que ele foi pensado. Para isso, chamou a coordenadora do programa São Paulo Carinhosa, doutora Ana Estela Haddad, e as professoras Eneide Moreira Lima, ex-secretária de Educação de Guarulhos, e Selma Rocha, ex-secretária de Educação de Santo André. Fazer uma referência muito especial, um reconhecimento ao deputado Carlos Neder, por toda a trajetória dele, por todo o trabalho, né, por toda a construção do nosso partido na área da saúde, né, como referência, como liderança, e por ter coordenado no ano passado também, dentro do plano de governo que elegeu, que foi vitorioso na campanha, a parte do plano de governo da área da saúde, que foi inclusive muito elogiada e referenciada como tendo grande consistência. E um agradecimento a ele aqui, né, congregar tantas pessoas que são importantes nesse processo. Estou vendo muitas pessoas conhecidas, né, que tiveram nesse processo, e acho que esse processo de apropriação daquilo que está sendo tratado, formulado, implementado é muito importante, né, para que a gente possa ter uma capilaridade, primeiro para que a gente possa construir coletivamente. Então, o que eu trago é, por enquanto, uma proposta, claro que ela vai se constituir também no processo de se implementar, nós não trazemos um pacote fechado, pronto, né? Mas uma proposta daquilo que a gente pôde, até esse momento, acumular desde o início do ano, quando a gente tomou a decisão de se dedicar a esse tema. E aí eu queria fazer uma introdução sobre por que se dedicar a esse tema, né? Eu tenho razões pessoais, profissionais e talvez de gestão também, né? Que se encontram nesse processo, né? Então, nós temos uma situação, um desafio grande hoje, que é nacional, mas que São Paulo, pelas proporções, sempre os desafios se tornam imensos, né? Então, nós temos o Plano Nacional de Educação, da forma que está proposto para o próximo decênio, né, para os próximos 10 anos, não votado ainda, mas já bastante discutido. Ele traz a universalização do acesso à educação, ao ensino infantil, à educação infantil para 4 e 5 anos de idade. São Paulo hoje chegou a mais ou menos, já chegou a quase universalizar, né, por 4 e 5 anos, tem uma taxa bem alta de atendimento, eu não lembro o número exato, mas supera 80%, entre 80% e 90% de atendimento. E nós temos, ao tratar a educação infantil como direito, o desafio do 0 a 3 anos, que é o grande desafio hoje que está colocado, que é o acesso
a creche, a educação infantil das crianças de 0 a 3. Né? Ao lado disso, a gente tem uma série de desafios do ponto de vista da população em maior situação de vulnerabilidade, e que a infância, né, e esse primeiro período da infância vai se ressentir muito fortemente, né, e que os aspectos aí colocados muitas vezes vão ter fatores que vão atuar de forma muitas vezes irreversível, né? Tratar da infância também é uma forma da gente, em termos da cidade, dialogar com a cidade, onde as coisas nascem, como as coisas começam, e um resgate da solidariedade, da humanização para a cidade também pode fazer um diálogo interessante com a questão da gente, como a gente trata a infância e a primeira infância. A ideia de chamar de São Paulo Carinhosa também parte de uma perspectiva de abrir um diálogo com o Brasil Carinhoso, que é uma política nacional e que também trabalha numa abordagem intersetorial, né? Trabalha com a educação, saúde, mas na perspectiva de erradicação da miséria, e aí as famílias, o tratamento às famílias com as crianças que têm mais crianças, tem crianças. Num exercício de localizar nos objetivos e metas o que poderia incidir e ter um aspecto importante nessa questão da primeira infância. Como é que a gente poderia relacionar a questão da primeira infância retratada no programa de metas, né? Olhar para as iniciativas federais também, então olhar para o Brasil Carinhoso, para a política nacional, o Plano Nacional de Educação e a Política Nacional de Educação Infantil, os indicadores de qualidade da educação infantil, olhar para a Política Nacional de Saúde da Criança, né? O que está colocado hoje para a saúde da criança e como é que a gente pode também fazer esse diálogo no âmbito municipal, federal e também nas demais instâncias, com o Estado, enfim. O Estado fez, o mês passado, o lançamento de uma política que ele está chamando de São Paulo pela Primeiríssima Infância, né? Em contato com uma fundação, que é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com quem a gente também tem mantido interlocução. Nós temos procurado mapear. Fomos à Faculdade de Educação da USP, estamos trabalhando com o setor saúde, estamos trabalhando com a sociedade civil organizada, procurando observar e conhecer as experiências existentes, né? Tivemos recentemente com Tião Rocha, que é um educador popular, que trabalha também com aspectos interessantes com relação a envolver toda a comunidade, né? Como é que para educar uma criança, né, você precisa de toda a comunidade. Então, procurando colher aí elementos e conhecer um pouco o estado da arte do ponto de vista de diferentes perspectivas, porque é um espaço que é um campo amplo, tem muita gente trabalhando, né? Então, com certeza, tem muito por se conhecer ainda, né? E tem muita experiência acontecendo em São Paulo. Eu acho que o que chama a atenção um pouco da gente, num espaço tão grande, é uma certa desarticulação daquilo que acontece, né? Então, eu acho que tem esse desafio colocado para a gestão municipal, que é um processo de buscar articulação, né? Buscar fortalecer um trabalho em rede, buscar não sobrepor esforços. Como é que a gente trabalha nessa perspectiva? Tive a felicidade de, como vice-prefeita, secretária de Educação e também coordenadora do Fundo Social de Solidariedade numa época, tive a oportunidade de fazer a coisa que é mais difícil das políticas públicas, que é isso que você está considerando, que é essa articulação de ações, principalmente entre secretarias que não podem trabalhar em hipótese nenhuma separadas, que é educação, saúde e desenvolvimento social, porque senão a gente não pega a pessoa humana nas suas faces mais importantes de desenvolvimento humano, que é poder viver saudavelmente, poder ter aquilo que é direito de todo ser humano, que é o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, e ter uma vida digna, uma renda digna e ter sustentação possível, né, para condições melhores. Nós achamos assim, que nós poderíamos contribuir apresentando essa escola, não sei bem se é escola, mas enfim, essa ação educativa, né, de formação com as mães do Bolsa Família.
principalmente as mães que têm crianças de 0 a 2 anos e 11 meses, que são aquelas que aos poucos estão sendo inseridas no Brasil Carinhoso, que é uma porta imensa, né, para o nosso diálogo governamental com a São Paulo Carinhosa em São Paulo. Né? São Paulo Carinhosa em São Paulo. Certo? E aí, bom, mas e aí? Isso ajuda no quê? Ajuda no sentido de que nós trabalharíamos criando esses espaços nos lugares públicos da nossa própria rede, nos horários que mais próximo da casa dessas famílias, né? E desenvolveríamos um trabalho sobre o que é a primeira infância. Bom, eu queria levantar algumas questões. Primeiro, o que significa uma apresentação como essa numa sociedade como a nossa, que mudou, mas ainda tem resquícios muito fortes de uma memória social onde o mundo se organiza em função da lógica do trabalho e do mercado. Isso é o centro, acho que, de um dos problemas de época que a gente vive em relação à infância e em relação à questão dos idosos, né? Que não está na população economicamente ativa, é tratado secundariamente. Então, os idosos, as crianças, os deficientes, enfim. Isso é um problema de época, não é um problema do Brasil. E essa condição de pensar as políticas de maneira integrada e constituir referências de política pública e não de ação espetacular, que é uma coisa que felizmente no nosso país está sendo superada desde o início do governo Lula, é uma coisa a ser saudada, respeitada, valorizada, desenvolvida. Em São Paulo, e acho que no Brasil inteiro, é impossível cumprir a meta 2 do Plano Nacional de Educação, que é atender 50% das crianças até 2020, se a gente não pensar no atendimento que combine o público com os convênios. O problema é que a lógica dos convênios, tal qual ela está desenhada ainda, é bastante complicada. Eu andei muito aqui na cidade e conversei muito com pessoas de creches assistenciais na campanha. E o que acontece? Você tem, de um lado, os problemas da lei de licitação que tornam muito difícil o repasse para as entidades na condição que elas estão. Primeiro tem o problema do critério de conveniamento, né? Vamos começar daí, que talvez seja mais fácil e mais necessário. O critério de conveniamento, ele tem que ter, na minha opinião, a ver com esta prioridade. Eu defendo, eu sei que tem muita gente que discorda de mim, mas eu defendo que as creches atendam prioritariamente as crianças em situação de risco e em função de uma condição socioeconômica X. Por quê? Porque embora o ECA diga que o atendimento tem que ser universal, como não é direito público obrigatório, você tem que ter algum critério evidente. Uma das coisas que eu acho que seria muito importante nessa rede, nessas coisas que vocês estão sugerindo, é combinar a ação em cima com uma interação em nível regional dessas políticas, que supõe planejamento e supõe também uma possibilidade de apoio institucional de muitas instituições, às escolas, mas também à rede de saúde, a todos aqueles que estão se ocupando da vida da criança. Isso educa e pode reeducar as famílias também. Não é simples, porque os padrões de exclusão, de violência familiar são muito intensos. Aqui em São Paulo, as pessoas não têm, acho que perderam muitas vezes a noção do que é a situação da periferia. Tem situações que são inacreditáveis de violência, são inimagináveis também. Mas é uma chance de você ter uma política integrada para esses setores mais vulneráveis. Então, minha opinião é que o primeiro passo está dado para isso. As contribuições dos presentes demonstrou a qualidade do público, elevando o nível da apresentação. Sabe que a questão da diversidade era uma marca nossa. Como é que fica isso? Porque essa é uma questão que me preocupa muito. 1980, 50% da população de creche era desnutrida. Então eles não tinham acesso à alimentação. Era uma coisa muito gritante. A política que a gente está discutindo hoje é uma política
enriquecedora de tudo que a gente discute no governo, por trazer essa perspectiva de integração de políticas e de quebrar as caixinhas do governo, né, que às vezes são tão difíceis de quebrar. E acho que uma perspectiva que pode ser agregada e só tem enriquecer aquilo que já é rico é a questão de trazer a igualdade de gênero para a discussão do cuidado. O programa São Paulo Carinhosa tem o apoio do mandato do deputado Carlos Neder e, a partir de agora, o apoio de todos os presentes, que puderam acompanhar a seriedade e dedicação dos envolvidos. Eu queria agradecer muito, queria agradecer Eneide, Selma, pela oportunidade de estar com vocês aqui, por vocês elevarem e qualificarem tanto esse debate, como todos que estão aqui presentes. Muito obrigado por estarem aqui até essa hora, por a gente poder fazer esse debate. E, acima de tudo, eu queria agradecer demais, né, cumprimentar, parabenizar o Neder pela forma como ele conduz os processos políticos, por quanto ele qualifica, por quanto ele nos prepara para esse embate que a Terezinha tanto falou que a gente precisa fazer, né? Então, o seu trabalho a gente sempre admira e cada vez mais admira e precisa dele. Parabéns e muito obrigada. A doutora Ana Estela Haddad e a professora Eneide agradeceram a oportunidade do encontro, elogiando a iniciativa do deputado estadual Carlos Neder. O deputado Neder é uma figura de compromisso sempre, em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa história. A oportunidade de estar aqui com o Neder nesse espaço só nos anima e nos dá assim, muita esperança de que a gente possa levar adiante aí uma das políticas mais importantes do prefeito Haddad, que é a política da primeira infância coordenada pela doutora Ana Estela. Então eu sinto assim muito prazer e muita honra de estar aqui com vocês e poder dar um pouquinho da minha contribuição e da minha experiência. Essa é a primeira oportunidade que a gente está tendo depois do lançamento de apresentá-lo e apresentar nesse espaço, apresentar numa iniciativa do deputado Carlos Neder, que a gente tem aí uma admiração e uma estima muito grande, muito especial e muito bom.